Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, com muita alegria, retomando as nossas atividades aqui no canal Ele Vem. Estamos aí há 3 semanas sem poder gravar por motivos de saúde, mas graças a Deus o Senhor é mais nas nossas vidas e por fim tem nos proporcionado por mais uma vez alegria e o prazer de poder estar de volta em mais uma live pregando a sua bendita palavra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Antes quero pedir mais uma vez a você, se inscreva neste canal, faça seus comentários aí, para que a gente tenha ideia de como está sendo aceito esse trabalho. Também publique essas mensagens deste canal. Nós estamos aí com uma série Tempos do Fim. Hoje nós estaremos na parte 10 desta série Tempos do Fim. E ao longo dos dias desses vídeos aqui postados, a gente tem falado de coisas muito importantes, coisas que trazem relação a todos os acontecimentos vigentes que o mundo está contemplando. Estamos no limiar da volta de Cristo e precisamos estarmos bastante alerta e aparelhados com a palavra de Deus para não sermos pegos de surpresa diante de toda a linguagem profética voltada para os últimos dias. Jesus está voltando e você precisa estar preparado para este momento. Não sabemos o ano, não sabemos o mês, não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que Jesus está voltando porque os sinais nos trazem esclarecimento desses fatos. E precisamos estarmos nos pés do Senhor, clamando, buscando e exaltando o seu bendito nome. E assim poderemos estarmos para sempre com Ele. Amém, meus irmãos? Quero aqui trazer uma palavra no livro de Joel, capítulo de número 3, versículo 14. A palavra do Senhor lá está escrito desta forma: multidões, multidões no vale da decisão, pois o Senhor se aproxima no vale da decisão. Amém, queridos? Nós estaremos aqui, em poucas palavras, falando um pouco sobre algo que está acontecendo nesse exato momento. E eu quero trazer aqui esta mensagem intitulando O Mundo em Alerta. Por que o mundo em alerta? Coisas estão acontecendo de forma simultânea. E, infelizmente, muitas pessoas estão como aqueles na praça jogando comida aos pombos. As coisas acontecendo e muitos sem a perceber. E isto é gravemente perigoso. Abra os teus olhos, esteja com todas as tuas percepções aguçadas, para que você também possa estar atento à voz do Espírito e tendo por fim o discernimento das coisas que acontecem em tua volta. Quando olhamos para os noticiários de televisão, ficamos perplexos diante do apocalipse de coisas que ali é jogado às massas. Quando olhamos
para o nosso bairro, nós vemos calamidades para a nossa cidade. Quando olhamos para dentro das nossas confrarias religiosas, ficamos espantados com tantos escândalos e com tantas pessoas mórbidas, alheios das questões principais, que elevam o espírito na presença de Deus e nos faz, assim, termos uma real noção das coisas. Pessoas simplesmente preocupadas com a fama, com aplausos, com finanças, com posições, com regalias. E precisamos estarmos com os nossos olhos abertos, os nossos joelhos no chão, a nossa alma quebrantada, o nosso espírito em constantemente adoração, porque só assim poderemos vencer, só assim poderemos chegar no porto desejado, aonde o nosso Senhor tem nos prometido levar. Glória a Deus por isso. Eu quero aqui tratar de algumas questões que acontecem, como vos falei, de forma simultânea e você precisa saber. Primeiro, irmãos, sabemos que todo esse sistema mundial, esse globalismo que vem sendo formado ao longo das eras, dos séculos. Uma vez eu falei que a ONU ela remonta o reino de Nimrod lá atrás, quando este quis preparar um reino do homem para o homem, em torno deste símbolo emblemático 666. Foi necessário Deus intervir, confundindo as línguas, mas sabemos que o espírito do anticristo, ele vem trabalhando através dos impérios que já houveram no mundo, através da política, do comunismo mundial, travestido de democracia, que é um estado do homem para o homem, um governo que o povo elege para servir o povo, calcado no livre-arbítrio, ou seja, nos mesmos moldes do livre-arbítrio, para confundir as massas ao chegar na esquina da vida e se revelar como mecanismo de transformação de um mundo visível e real das Escrituras para uma matrix, uma realidade virtual, um engano das coisas, de forma a ludibriar as mentes mais incautas e preparar o mundo para a chegada deste governo do anticristo. E agora, nós entendemos que na primeira revolução industrial ainda trabalhavam as comunidades e as primeiras profissões. Na segunda revolução industrial ainda também foi para que aglomerassem as pessoas, tirando das fazendas, das roças, e assim formando as cidades. A terceira revolução não foi diferente, mas também já trouxe a era das máquinas. A quarta revolução industrial já trabalham, por fim, a redução populacional e a chegada do anticristo como governo ditatorial de domínio universal. E nós sabemos que, quando tratamos
na área geopolítica, existem os cartéis dos grandes bancos mundiais e dos megas bilionários, né, os multimilionários e os bilionários, os donos do mundo, que retêm mais de 70% de toda a riqueza no mundo e de forma manipuladora, fazendo com que a grande roda gigante travasse, ou seja, a roda da economia, para que aqueles que estão no alto da roda não mais descesse. E os que estão no baixo da roda, que é a população, a grande massa trabalhadora no mundo, não chegue ao cume desta roda. Para isso, essas famílias, esses donos do mundo, se utilizam dos políticos para formularem leis que aprisionam as massas e lhes dão autonomia na economia e em todo o sistema vigente escravizador no mundo. É bem verdade, se formos aqui pormenorizar essas questões, não iríamos praticamente sairmos deste assunto e alagarmos aí por mais de 2 horas, e não é o objetivo deste vídeo, desta live. Porém, sabemos que o mundo hoje atravessa um período em que eles chamam de reset mundial. O que é o reset mundial? É uma mudança de paradigma no mundo. Ou seja, atravessamos um momento em que os donos do mundo, através dos cartéis, dos bancos mundiais e das grandes corporações, querem resetar, ou seja, acabar com todo esse sistema vigente de coisas. O sistema econômico, o sistema político e o sistema religioso. É como passasse uma borracha em tudo que agora a gente vê e começasse um mundo novo. Em outras palavras, segundo a linguagem da Alice Bailey, que era uma aluna e discípula da senhora Madame Helena Petrovich Blavatsky, a mãe da teosofia mundial e da teosofia moderna, do conceito humanista no mundo, né? Ela já chamava este período de nova era. Então, o que estamos atravessando agora, meus irmãos, é um momento de reset. O mundo está em alerta para isto. Então, vamos entender como que isso se procede, como que isso vai acontecer. Todos sabemos e lembramos do grande acontecimento que abalou toda a estrutura mundial, que foi a derrocada das 2 torres na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, as World Trade Center, que simbolizavam a economia mundial, símbolo de toda a economia no mundo. Ou seja, o centro mundial de economia, lógico, fincada os seus alicerces no lastro que é o petróleo. Mas ali estava o centro mundial de todo o sistema financeiro, naquelas 2 torres. E houve aquele atentado ali, e muitos se perguntam, e há um grande questionamento de como aquilo se sucedeu, e o que estava por trás
daquele atentado. Quando olhamos para o passado, nós vamos entender que no paganismo do passado, no Deus, numa divindade chamada Deus Moloque, era feita uma estátua. Não era bem uma estátua, um formato desse Deus em forma de uma grande grade. E ali jogavam pessoas em sacrifício para esse Deus Moloque e matavam pessoas em sacrifício a esse Deus Moloque. E quando estudamos as eras, que é bem explícito no estudo do zodíaco, aonde ele mostra mais ou menos a era de touros, de Áries, a era de peixe, de aquários e por fim. E o mundo, dentro desse estudo esotérico, desta numerologia e desse sistema, ela passa por eras para se entender as transformações e as mudanças de paradigmas que já houveram e está acontecendo para que se culmine na vinda de Maitreya, o grande salvador da humanidade, segundo esses satanistas. Mas numa visão espiritual e bíblica, entendemos que tudo isso se culmina para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, ou o arrebatamento da sua igreja na terra. No século XVIII também era contemporâneo da senhora Blavatsky, um certo homem chamado Aleister Crowley. Alguns chamam Aleister Crowley, outro Aleister Crowley. Enfim, esse homem, ele se introduziu de tal forma na teosofia, na doutrina humanista e em todas as vertentes do satanismo, da bruxaria, da feitiçaria no mundo, no ocultismo, na sua forma mais profunda, ao ponto que ele se tornou um mestre no ocultismo mundial e se intitulava como a própria besta. E esse Aleister Crowley, ele escreveu a tal Bíblia satânica. E por escrever esta Bíblia satânica, meus irmãos, numa destas páginas desta Bíblia satânica, hoje conhecido por muitas pessoas, conhecido por aqueles que estudam e pesquisam, me ligaram aqui, eu não sei quem, mas tudo bem, vamos continuar a nossa live. Numa dessas páginas desta Bíblia satânica, ali está falando sobre uma ilha, e que nesta ilha iria se construir 2 torres, que também, nesta linguagem do ocultismo, era chamada de portais. E esses 2 portais iriam simbolizar no mundo financeiro toda esta economia. Aqui é uma benção. Agora tem um carro de som passando ali, mas é isso aí, a coisa é ao vivo e não temos, né, todo aquele aparato de mídias profissionais, mas segue o vídeo
Deus na frente, vamos junto. Então, o que que acontece? E ele deu, nesta Bíblia satânica, a data exata em que essas duas torres teriam que ser destruídas, que no ocultismo seria o símbolo de abrir os portais para a chegada de uma nova era no mundo. Mas para que isto acontecesse, ao mesmo tempo, seria como um grande sacrifício a Moloque, a este deus do paganismo, para que estes portais fossem abertos. E agora houvesse uma mudança de paradigma e de eras. Nós sabemos que até o ano 2000, dentro desta linguagem, o mundo vivia sobre a era de peixe, a era do cristianismo. Mas que depois do ano 2000, o mundo agora iria passar a viver na era de aquário. Ia passar da era de peixe para a era de aquário. Segundo os místicos esotéricos, esta era de aquário também seria chamada a era de luz. Mas dentro das realidades das escrituras, sabemos que sairia da era do cristianismo para uma era de escuridade. Por quê? A manifestação do anticristo não poderia acontecer na era de peixe, que simboliza a era do cristianismo em toda a sua força. A igreja, o espírito cristão, nos 2000 anos aproximadamente, a dispensação da graça. Mas agora numa era de trevas, que aos olhos dos incautos seria chamado a era de luz. Mas quando olhamos pela cortina de fumaça de como as coisas se dão, é também conhecido era luciferiana. Então, o que acontece? Como que isso foi anunciado ao mundo? Através de filmes. Alice no País das Maravilhas foi um filme voltado para o público infantil. Mas ali ela estava em busca de um portal. Depois que ela atravessasse aquele portal, ela encontraria então este País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Este portal simboliza que Alice estava numa era de trevas, segundo a ótica desse satanista. A era da ignorância, a era cristã. E quando ela atravessasse esse portal, então ela passaria para uma era de luz, era luciferiana, era de aquário. Entendem? O Mágico de Oz foi um espetáculo mostrado para o mundo inteiro e se replicou por várias vezes em todo o mundo, muito conhecido, o Mágico de Oz, que também falava destes portais. E assim se deu por vários outros filmes, sempre em torno de portais. Aquele filme do Templo de Salomão, né? Ou seja, os tesouros lá do rei Salomão, enfim, todos esses filmes estavam sempre de forma subliminar, mostrando uma passagem de portal, ou de portais, uma passagem de tempo.
certo? Um outro filme bastante emblemático foi Matrix, que apontavam justamente para esta passagem de portal, essa passagem de era. Quando Morfeu, o nome de demônio, mas no filme o ator ele representava lá esse demônio, esse Morfeu, e ele apresenta duas pílulas, uma azul e uma outra vermelha, para aquele jovem que representa a sociedade mundial, os homens na Terra. E ele apresenta ali o mundo em que ele estava vivendo e o mundo que ele poderia viver. No filme mostra que ele estava vivendo, olha só, numa Matrix, num mundo construído para a chegada deste anticristo, num mundo virtual, num mundo de mentiras, num mundo de pão e circo, num mundo onde os homens estão sendo preparados para pedirem, para clamarem por este Salvador, por este homem da mentira. E é apresentado ali um outro mundo, o mundo que foi escondido de você, o mundo que foi escondido de nós, o mundo que foi escondido da sociedade mundial. O mundo real das Escrituras, o mundo real do espírito do cristianismo verdadeiro, que se perdeu em Constantino, mas que relampejou ao longo dos séculos através da igreja. Entendem? E ali, então, ele é levado a sair fora dessa Matrix. E quando ele sai fora da Matrix, ele agora é representado como igreja. Ele representa a igreja, que vai sair do sistema, ou melhor dizendo, que não está, que não vive no sistema, mas não faz parte do sistema. Mas quando esse reset mundial, esse reset acontecer, a igreja se manifestará e será perseguida pelo arquia enganador personificado neste grande estadista mundial, o anticristo, salvador dos homens que não reconheceram Deus como Salvador. Meus queridos irmãos, e nós vemos que naquele filme, quando ele passa por tudo aquilo, quando ele é levado a ver tudo aquilo, e ele sofre em um mundo da qual ele é conduzido através daquele Morfeu, aquele demônio, Morfeu traz ele de volta e ele prefere ficar na Matrix porque percebe que quem ficar do lado de Jesus Cristo, as perseguições serão severas. E ele representa ali, eu acredito, uma massa muito grande da população mundial e até daqueles que se dizem cristãos, mas que estão totalmente alienados a esse sistema de coisas e que não conseguirão sair e viverem como os judeus viviam no deserto, dependendo unicamente de Deus nas provisões diárias. Por que eu te falei tudo isso? Para chegar a essas duas torres, você lembra que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós falavam, mesmo na ignorância, sem saber que do ano 2000 para frente muitas coisas mudariam.
Muitos acreditavam que já seria a volta de Jesus, outros chamavam de o fim do mundo. E davam vários adjetivos nesse sentido. Mas, na verdade, aquilo já era trabalhado a neurolinguística no mundo, através de mensagens lançadas ao subconsciente, de filmes, de imagens e até de palavras. Por isso as pessoas já tinham aquela ideia do ano 2000. Porque a Bíblia diz que antes que Satanás ele realize algum feito na terra, primeiro ele tem que revelar aos servos de Deus. E ele revela ao mundo de forma subliminar. Porém, quem consegue captar a mensagem é aqueles que estão na presença de Deus, clamando e buscando a Deus e pedindo por discernimento. Daniel bem citou em uma frase quando disse: naqueles dias somente os sábios entenderiam. Por isso que Satanás ele trabalha através dos seus agentes na terra dessa forma. E no mundo do ocultismo, isto é chamado de ética. Um código de ética dentro do satanismo. Antes deles realizar um grande feito, uma grande mudança, antes eles anunciam ao mundo, através, como vos bem falei, de mensagens subliminares, de imagens, de palavras, de símbolos, e etc, e etc, e etc. Então, meus queridos, nós vamos perceber que o desenho Simpson, de 1995, em um dos seus episódios, aquele desenho mostrava todo o formato, o desenho das torres e dos aviões e daquele grande estrondo que houve e da matança das mais 3.000 pessoas que estavam ali dentro daquelas duas torres. E aí eu te pergunto, você acha que foi por acaso? Ou eles estavam anunciando o que iria acontecer? Alice no País das Maravilhas, você acha que foi apenas um filme infantil? Sem nenhuma pretensão? Matrix, O Mágico de Oz e outros filmes que eles lançaram de Hollywood, mostrando esses dois portais sendo abertos para a chegada de Maitreya, ou da era luciferiana, a era de Aquário, ou a era de luz para os místicos da nova era? Nada é por acaso. Em 88, 85, 88, não lembro bem a data, 89, não sei a data do filme, do ator Arnold Schwarzenegger, quando ele fez aquele filme O Exterminador do Futuro, aquele filme mostrava também. E o interessante é que mostrava a data, o mês e o dia. E o ano daquele ataque, né? Ataque que houve nas duas torres da ilha de Manhattan. Interessante que no século XVIII, Aleister Crowley, na sua Bíblia satânica, colocou lá: construir duas torres seria o símbolo da economia no mundo, mas que na data esta da qual falamos,
elas teriam que ser derrubadas como símbolo de os grandes portais para a chegada da era de Aquário. Mas nessa derrocada desses portais, teria que acontecer um grande sacrifício a Moloque. Mais de 3.000 pessoas morreram ali. Você acha que foi por acaso? O interessante é que, no mesmo instante que acontecia a derrocada daquelas duas torres e o sacrifício a Moloque, o presidente americano George W. Bush, filho, naquele exato momento, foi visto em uma sala de aula dando ensino para crianças. E ele tinha em suas mãos um livro. E na capa desse livro estava lá a imagem de Baphomet, o grande bode. Você acha que isso foi por acaso? O Stargate, aquele filme que passou nos anos 80, Star vem de estrela. Gate de portais. Você acha que o Pentágono, ele está ali e ele foi construído num símbolo do pentagrama, uma estrela. O Pentágono americano, ele é o pentagrama. Ele é a estrela de Baphomet, a estrela do satanismo mundial. O bode, com os dois chifres, a orelha e o rosto. Star de estrela, gate de portais. Interessante que, ao mesmo tempo que eles pregaram para o mundo, os aviões destruindo o Pentágono, uma parte do Pentágono, os outros iam para as torres e destruíam as torres. Será que isso foi por acaso? O Stargate? Ali estava, dentro da simbologia ocultista, a passagem de eras. Ali eles estavam dizendo, a era de peixe acabou. Agora vamos entrar na era de Aquário. Para isso, houve o sacrifício de pessoas, segundo a Bíblia Satânica de Aleister Crowley. E houve ali o Stargate, o reset, ou início do grande reset mundial. Nós vamos dar continuidade a este vídeo. Eu quero que você esteja bastante atento, porque Deus tem muito a falar conosco ainda, através desta mensagem. Fique atento aí, irmãos, e nós estaremos chegando na parte 2 deste conteúdo, desta mensagem. Amém? Divulgue esta palavra. Deus há de te abençoar grandemente. Fique com Deus e estaremos voltando com parte 2 deste trabalho. Deus te abençoe.